Deus não te fez para perecer, porque o mesmo Deus que te criou é o Deus que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O medo não é algo dado por Deus, porque está escrito que Ele não nos tem dado um espírito de medo. Seja forte. Lembre-se do que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Ah, pastor, mas é impossível. Deixe de ser fraco, deixe de ser mole. Tudo é possível àquele que crê. Olá, meus queridos e amados irmãos, que a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Este amigo que vos fala é o pastor Giovanni, e a minha Bíblia se encontra aberta no livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meu irmão e minha irmã, Deus literalmente sabe tudo aquilo que Ele faz, pois Ele é onisciente. Isso significa que Ele sabe de tudo. Só para o Senhor, a Senhora ter uma noção do que Deus sabe a nosso respeito, tanto no presente momento como no futuro, sem que eu me referisse também ao passado, né? Mas Ele conhece tanto o nosso passado, presente como o futuro. E para você ter uma breve noção do conhecimento de Deus sobre tudo, a ciência, o conhecimento que Ele tem, que Ele possui, o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 139 o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras nos meus pensamentos. Eu falava isso aos irmãos da igreja, e ao falar sobre isso aqui, eu indaguei com eles, dizendo para eles o seguinte: olha, se eu quiser ouvir o que um irmão está cochichando com o outro, bem baixinho, eu tenho que me aproximar para poder escutar o que eles estão falando. Porém, o nosso Deus de longe é capaz de ouvir os nossos pensamentos. A palavra também continua dizendo no versículo 3:
Olha o que Davi fala: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Portanto, Deus sabe por onde eu e você temos andado. Olha o versículo 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante de mim pões a mão. Aí olha o que Davi diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Olha o que Davi diz: o conhecimento que Deus possui é tão elevado que ele não consegue ter este conhecimento. Eu não sei se você reparou muito bem o versículo 4, mas o versículo 4 diz o seguinte: ainda-me a palavra não chegou à língua e tu já sabes toda. Para você ter noção do conhecimento de Deus sobre tudo. Por isso que eu digo que literalmente ele sabe o que ele está fazendo. Porque literalmente ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Lembra-se de Jó? Tal sofrimento, acredito eu que muitos não teriam a capacidade que Jó tinha para suportar. Porém, porque Deus permitiu tal coisa acontecer com Jó? Justamente porque Deus sabia que ele era capaz de suportar. Justamente porque Deus sabia que ele não iria blasfemar contra Deus, como bem sugeriu o diabo. Lembra-se o que aconteceu? Jó capítulo 1, versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Aí disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque na terra não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo, em um tom sarcástico, vai dizer para Deus o seguinte: Jó debalde porventura teme a Deus? Acaso não cercaste a ele, a sua família e tudo quanto tem com a sebe? A obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo praticamente fez uma aposta com Deus, dizendo que se Deus tirasse tudo que Jó tinha, ele iria blasfemar contra Deus. E Deus, sabendo da capacidade de Jó de suportar toda e qualquer tentação maligna, toda e qualquer situação adversa, permitiu que Satanás tocasse nos seus bens e também nos seus filhos, seus entes queridos. Aí Satanás foi, tirou tudo aquilo que Jó tinha, utilizou pessoas para roubarem os seus bens, utilizou-se da força da natureza para matar os seus filhos. E quando essas notícias chegam até Jó, o que ele faz? Rasga as suas vestes, se prostra e adora a Deus. Imagina o diabo diante do Senhor agora, com esta situação, porque na segunda vez em que ele vai a Deus, Deus novamente pergunta a ele: está vindo de rodear a terra e passear por ela? Você observou novamente meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele ainda conservas a tua integridade
embora me incitaste contra ele sem causa. Aí o diabo novamente, olho por olho, e tudo quanto o homem tem dará por si. E Deus permite o diabo tocar na saúde de Jó. O diabo coloca um tumor maligno a ponto de Jó rapar-se com cacos. Porém, ainda assim, Jó mantém a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. A sua mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre, usada pelo diabo. Porque ela chega nele e pergunta: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz para ela: falas como uma louca mulher. Você gosta de receber o bem de Deus, mas não quer receber o mal? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí imagina o diabo diante de Deus novamente. O que seria a resposta de Deus agora para o diabo? Você está vendo aí, diabo? Você fez uma aposta comigo e perdeu. Mas por que o diabo perdeu a aposta com Deus? Porque Deus conhecia exatamente a capacidade de Jó, a força de Jó, até onde ele suportaria toda aquela provação. Por isso Deus permitiu. Quando o apóstolo Paulo, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Deus não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças, é porque Ele sabe exatamente até onde a gente consegue suportar. E se Deus tem permitido tamanha provação sobre a sua vida, não se preocupe, porque essa provação ela não vai ser maior do que a sua capacidade de vencer ela. Deus não vai permitir que ela seja maior do que a sua capacidade de suportá-la. Como bem diz o apóstolo Paulo: mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Antes, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Você já ouviu aquele ditado: Deus só dá o frio conforme a coberta? Ela se encaixa perfeitamente com esta palavra de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Porque Deus não permite uma provação, uma luta, uma tentação além daquilo que você consegue suportar. E Ele acredita tanto em você, Ele acredita tanto na sua capacidade, que Ele permitiu tamanha provação sabendo que você venceria. Agora eu te pergunto: você vai blasfemar? Você vai retroceder? Você vai olhar para trás? Você vai agradar o inimigo que talvez também tenha se colocado diante de Deus e dizendo a Deus que você iria blasfemar contra Ele se você passasse por certas situações, por certos problemas? Ou vai resistir a Ele? Porque se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de pessoas que suportam firmes toda e qualquer tipo de tentação e provação. Ele não gosta, ele não suporta. E quando ele vê que a pessoa não vai se render, quando ele vê que a pessoa não vai se dobrar, ele vai ter que fugir. Porque Paulo também escreveu dizendo que sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Deus acredita em você. Por isso Ele permitiu essa provação, porque Ele sabe que você consegue vencer. E sabendo Ele que você consegue vencer, Ele permitiu acontecer o que está acontecendo. Se Ele soubesse, que você não seria capaz de vencer, Ele não permitiria, porque Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além daquilo que possa suportar. Fique firme, seja forte, levante-se, siga em frente. Você vai vencer e vai envergonhar o diabo, e no final Deus vai te honrar. Na verdade, Deus tem um prêmio, uma recompensa preparada para todo aquele que suporta a provação. No livro de Tiago, capítulo de número 1, a palavra vai dizer: bem-aventurado o que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus é fiel, meu irmão, minha irmã. Conserve a tua integridade. Você já passou por coisas piores e achava que iria perecer, achava que iria morrer, achava que não iria conseguir, mas você venceu, você não morreu, você conseguiu. Não vai ser essa provação que vai te matar. Deus sabe que você vai vencer. Um abraço e que Deus te abençoe. E se essa palavra de alguma forma falou ao teu coração, seja também boca de Deus para abençoar outras pessoas, compartilhando este vídeo para essas pessoas que estão passando provações e momentos difíceis. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e acompanhe todas as mensagens que aqui eu vou postar. Deus abençoe e fique com Deus.